Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Aqui com a gente a professora Ivetilde Delgado, é vice-presidente do Comitê da Cidadania, fez contato com a gente, perguntando se a gente poderia trocar uma ideia, bater um papo aqui com você, tratando aí da rediscussão dessa questão que está prevista na lei aí, e é a ampliação do horário do funcionamento dos chamados similares dos bares ali na região da Beira-Rio. O que a gente pode dizer, professora? É preciso que nós, enquanto cidadãos e cidadãs de Imperatriz, além de diversão, também tenhamos sossego, tenhamos calma, tenhamos saúde mental. Então nós temos famílias, crianças, idosos, trabalhadores que moram nas proximidades dessas casas. Então são pessoas que precisam ter um sono para se equilibrar a saúde para poder continuar produzindo na sua vida laboral. Então são pessoas que são tremendamente afetadas com extensão dessas horas de funcionamento de bares e similares. Porque é enganação dizer que não vai se ter bebida alcoólica e não vai se ter som. É possível isso, será? A diversão realmente que se requer? Aqui em Imperatriz tem uma cultura do povo aí que tem os seus carros de sons, né? Inclusive, chega num departamento, num ambiente, levanta a porta do carro, traseiro, não sei, de um lado lá, e cada um manda o seu som e vira aquela coisa toda, né? Então, o Comitê da Cidadania tomou conhecimento dessa rediscussão, e o que foi tomado de medida até agora em termos de já entre vocês? A partir do momento em que a gente começou a ver vídeos postados nas redes sociais por vereador, inclusive pelo presidente da casa, que é algo que a gente até chama a atenção, porque presidente, ele precisa manter uma isenção em situações de polêmicas, porque ele tem voto de Minerva em casos de empate de votação. Então é algo que já nos chama a atenção por isso. Mas ao circular esses vídeos nas redes sociais, a gente chama a atenção também da sociedade para essa discussão, mobilizando também os demais colegas vereadores, os demais colegas dele, né? Os nossos parlamentares da casa, que tenham bom senso, todos aqueles vereadores que têm a saúde de compreender e o bom senso de compreender a seriedade dessa questão, que entrem nessa discussão com a sociedade, com os grupos sociais, conosco, o comitê, com os demais grupos organizados que já se manifestaram antes e que a gente tem contactado e que continuam com o mesmo apoio, porque não é possível uma luta que já foi empreendida, já foi compreendida, já foi manifestada pela sociedade, vir novamente à tona dessa forma. Então, não, que se quer só os ambientes de comida, mas tem que se fazer muita diferença nisso para que realmente não se consiga ter uma extensão, ou seja, vai se relaxando para uns, daí a pouco isso vai se naturalizando. E aí, então, a gente sabe do risco que isso é, ampliar para uns e os outros se aproveitarem dessa ampliação. E é isto que a gente apela para a sociedade, a gente apela para os nossos vereadores, mas graças a Deus nós já estamos contactando com os demais vereadores e vários deles já estão sim manifestando o apoio e deixando clara a sua posição também em relação a este fato. E nós chamamos então, aproveitamos o seu canal, agradecemos a sua disponibilidade de ouvir os dois lados, e aproveitando então para chamar os grupos sociais, os grupos de igreja, as pessoas que compreendem a seriedade dessa questão para estar conosco no momento que se fizer necessário. O Atenágoras, além de empresário aqui em Imperatriz, é também engajado aí na Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, da CDL, já esteve dialogando com esse povo todo. Atenágoras, como é que vocês receberam essa notícia da volta da discussão da ampliação desse horário? Para nós foi assim até um susto de voltar a um assunto desse que é prejudicial à saúde. Então nós do comitê
da Cidadania de Imperatriz, que é a entidade que, vamos dizer assim, que junta com as outras entidades de Imperatriz. Da outra vez que tivemos essa discussão, esse debate, nós nos unimos junto com a polícia militar, junto com o juiz, junto com os promotores, junto com as igrejas católicas, a igreja evangélica, enfim, com a associação comercial, CDL, clubes e outras entidades, onde se pensou, as pessoas que têm estudo sobre isso, que é prejudicial aqui para a nossa cidade, esticar ainda mais essa lei que contempla estar aberta até as 2 horas da manhã, que geralmente vai de 2h30, 3 horas, 3h30 até 4 horas, já com a lei das 2, porque nós temos pouco efetivo policial, nós temos dificuldade, a própria polícia é totalmente contra também esse aumento de horário, porque isso termina trazendo custo para a sociedade como um todo. A sociedade toda paga essa conta de um funcionamento mais tardado. Às vezes a pessoa fica pensando, olha, eu não vou sair à noite, mas por mim deixa a taboca rachar. Não é assim. Você vai pagar sim. Você está pagando um efetivo policial, porque tem que ter para segurar. E quando a pessoa está na noite, a maioria, eu mesmo que gosto, não está só andando e passeando igual aqui. Nós estamos aqui nessa praça, não. Nós estamos tomando cerveja, tomando cachaça e tomando uísque, enfim. E quando você saiu daquele estabelecimento, você voltou para a sociedade. Você pode atropelar uma pessoa, você pode passar mal, ir para o socorrão, ir para uma UPA, e tudo isso é custo que todo mundo vai pagar. Tem gente que diz, pai, eu por mim, libere isso aí, deixa correr. Não pode. Nós, depois que eu estou dizendo, conversamos com o psicólogo, com o médico, com a associação médica é também favorável ao não aumento do horário, enfim. Então um grupo que realmente estudou e que pensou sobre isso, reflete que não é legal esticar o horário para cima de 2 horas da manhã. Se você quiser fazer algum evento a partir disso daí, que vá para um local apropriado, que a lei também contempla. Adriana Carvalho, que é a presidente do Comitê da Cidadania e é também bióloga. Adriana, qual é a preocupação, qual é a leitura que o Comitê da Cidadania faz diante dessa rediscussão? O Comitê da Cidadania de Imperatriz, né, já tem uma história, né, um histórico, né, de participação nas discussões que resultam na qualidade de vida da população de Imperatriz. Então essa, óbvio, não poderia estar de fora. O comitê veio com muito interesse, né, essa iniciativa que foi abraçada, né, de imediato pela presidência da Câmara de Vereadores, né, de rediscussão da lei que estabelece o horário de funcionamento dos bares e similares. Eu acho que tem uma sequência de informações desencontradas, porque pelo que o comitê já capturou de informação, né, que está público, né, inclusive de entrevistas da própria presidência da Câmara de Vereadores, é que a lei que estabelece que não se pode funcionar bares a partir de 2 horas, ela prejudica uma sequência de situações. Eu vou pontuar aqui rapidamente. Primeiro, o funcionamento, ele precisa ocorrer de uma forma organizada. Então a questão não é só funcionar. Então, um estabelecimento que tem bebida alcoólica, que tem um grande fluxo de pessoas, né, e que tem um impacto muito significativo, que é a poluição sonora, que afeta sobretudo na saúde pública da população, né, porque um cidadão, uma cidadã que não dorme até as 2, talvez não consiga dormir de 2 às 6. Então não é só funcionar até as 2. Quem pode funcionar até as 2, tem que também estar organizado. Não pode fazer qualquer coisa até as 2. Tem que ter uma organização respeito às normas que atentam à poluição sonora. Isso é um ponto. O segundo, a própria lei já estabelece que essa restrição até as 2
ela tem abertura para aqueles estabelecimentos que tem, por exemplo, tratamento acústico. Então, é colocado que algumas boates, né, casas de eventos, que o investimento do particular, do empresário, foi altíssimo e ele só pode trabalhar até as 2, eu não concordo. Talvez exista um ruído de comunicação, porque se existe um estabelecimento que ele está adequado às normas de silêncio, ele pode ser autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Planejamento Urbano, pela Prefeitura, se aplicaria sem problemas. Que tem revestimento acústico, né? Mas como aqui, então a própria lei já defende o direito do empresário. E esse empresário, nós, Comitê da Cidadania, queremos defendê-lo. Porque uma coisa que é importante é a gente respeitar e defender quem cumpre a norma, quem respeita. Porque a livre concorrência às vezes não faz isso. O empresário que cumpre, que gasta milhares de reais para fazer o estabelecimento dele funcionar perante a lei, e o vizinho que não investe nisso, nós temos que defender aquele que cumpre a lei e defendê-lo da concorrência desleal. Isso é concorrência desleal. Então, quando a presidência traz a nós essa discussão, nós achamos muito importante, interessante, e nós temos todo o interesse de discuti-la, mas de discuti-la. E o que nós queremos quanto braço mobilizador social da Diocese de Imperatriz, que é o Comitê da Cidadania, é que além desse trâmite interno da Casa, que seja garantido princípios básicos do Poder Legislativo, que é os princípios, garantir o princípio da informação, de fazer a população ter as informações corretas, e o princípio da participação, de convidar a sociedade em geral para participar, não de uma audiência não se consegue fazer uma discussão, né, tranquila. Então, que seja feito um cronograma de audiências com a população, né, animando a população a discutir qualidade de vida na cidade. Né? Eu acho que sentar também com o pessoal para aclarar um pouco mais a lei. Eu estive olhando a lei, tem uns pontos que eu achei intrigantes, principalmente a questão do que toca ao termo de similares, bares similares ou similados. Então, uma pizzaria se enquadra na similaridade de um bar, uma peixaria se enquadra na similaridade do bar, um restaurante se enquadra na similaridade do bar, se enquadra, vende comida e vende bebida. Mas um bar é um conjunto, especificamente para uma área, né? Cada um tem seu segmento. E essa questão também do conceito do que é o funcionamento até as 2. Eu vi uma fala que o grupo coloca que você funciona até as 2, mas tem o acerto das contas, tanto dos clientes quanto dos funcionários. Que a empresa tem funcionário, tem que acertar. Funcionamento, gente, de um bar é o quê? Deu 2 horas, encerra o som e para de vender a bebida. É um exemplo. Agora, o prazo necessário para se fazer o acerto de contas do cliente com o funcionário da casa, o fechamento da casa, a questão de limpeza, a questão da segurança, a questão de fechamento do caixa, isso não está dentro das 2 horas da manhã, né? Então, funcionar a casa até as 2 encerra o som e para de vender bebida alcoólica, por exemplo. Isso é funcionamento da casa para o público externo. Então, assim, o que a gente acha que é importante é que a presidência da Câmara de Vereadores, e eu tenho certeza que todos os vereadores concordam, que seja dado o espaço e o tempo necessário para que a sociedade, não só os segmentos interessados, mas que toda a população participe desse processo. Ao final, que o Comitê da Cidadania não pode deixar de informar, e que eu acho que é o que une o grupo, né, que tem interesse de dilatar o horário e nos une, é o direito do trabalhador da noite. Esse é um tema que é muito caro para nós. Nós temos relatos que muitos dos direitos, né, dos trabalhadores da noite não são garantidos, não em todos os lugares, mas em alguns lugares. Então a gente quer sim fazer essa discussão de que, dentre todos os produtos e resultados finais dessa discussão, além da qualidade de vida imperatriz para a população ser
garantida, que a garantia dos direitos dos trabalhadores que trabalham na noite de Imperatriz também seja. Esses assuntos são assuntos delicados e, evidentemente, nós vamos abrir outras oportunidades para tratar dessa questão, inclusive essa do trabalhador, porque é uma coisa interessante. Na primeira discussão que teve sobre essa lei, para poder originar a lei que hoje está, chegar até as duas, aquela discussão, audiência, etc., eu questionei alguns donos de estabelecimentos sobre essa questão. Antes alegaram que não contratava o indivíduo na assinatura na CLT, porque não iam contratar o cara para trabalhar para períodos fracionados. Mas agora, com a reforma trabalhista, dá para contratar de forma fracionada. É outro desafio para uma discussão trabalhista. Antônio em Contexto.